Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Em abril de 2009, Ricardo Salgado, presidente do Grupo Espírito Santo, declarava numa entrevista: se os bancos aceitarem que se acabe com os offshores, em contrapartida, o Parlamento promete uma amnistia. Em março de 2010, PS, PSD e CDS votam favoravelmente no Orçamento de Estado de 2010 uma norma que amnistia empresas que fugiram ao fisco através dos offshores, ficando limpas tributária e judicialmente, desde que paguem uma taxa de 5% e os processos não tenham sido já instaurados. Resultado: o crime, para quem tem poder, compensa. Não se fechou nenhum offshore, não se tomou qualquer medida para regulamentar o mercado financista, mas em Portugal os criminosos fiscais são premiados no imediato e ficam livres para cometer novos crimes. Ao mesmo tempo, o governo do Partido Socialista descobriu os verdadeiros criminosos da economia do país. São os mais pobres dos pobres, os desempregados. Sobre estes, quer o governo de José Sócrates aplicar a espada da justiça: redução do subsídio de desemprego. Esta ignóbil medida é hoje a verdade da política do governo do PS. A crise é paga pelos pobres. Para os ricos, o reino de Sócrates é magnânimo. Mas sob o manto do famigerado PEC, o governo vai mais longe neste ataque. Corta nos subsídios sociais, diminui os salários reais dos funcionários públicos e, por arrasto, os de todos os outros trabalhadores. Enquanto, para as mais-valias geradas em Bolsa, a taxa de 20% não se aplica no ano de 2010 e só se aplicará em cada ano subsequente, conforme a instabilidade ou estabilidade dos mercados. Para os trabalhadores, toda a instabilidade é possível. Numa empresa onde o Estado tem a maioria de capital, a REN, o que se discute hoje é o valor do chorudo prémio a dar ao Sr. Presidente, o Dr. José Penedos, destacado militante do Partido Socialista. O desplante e a falta de vergonha do Partido Socialista está no auge. Mas este maná aos poderosos continua com a política de privatizações. O plano de privatizações nas contas do Governo gerará um encaixe de 6 mil milhões de euros. Verba esta que é cerca de metade do endividamento previsto no orçamento para este ano. Logo, é pouco relevante. Por outro lado, retira ao Estado os mais de 1.000 milhões de euros de dividendos que estas empresas lhe entregam anualmente. A diminuição do pagamento de juros proveniente desta alienação corresponderia a 170 milhões este ano, mas o Estado vai perder, com a alienação da magra participação que tem na EDP, segundo os dados de 2009, 110 milhões de euros. Como vemos, é um mau negócio em termos económicos, para além de retirar ao Estado a capacidade de intervenção estratégica em setores fundamentais. Todas estas observações são acompanhadas... Ouça, Sr. Vice-Presidente, por favor, ouça. Todas estas observações são acompanhadas, total ou parcialmente, por ilustres socialistas, como sejam Mário Soares, Manuel Alegre e João Cravinho. Alienar estes setores, na sua maioria, é errado, mas vendê-los no quadro atual é um disparate, pois o preço está baixo. Quem ganha, então, com este negócio? A resposta é clara: os mesmos do costume, que compram empresas rentáveis por tuta e meia e ficam, na maior parte dos casos, com monopólios. É esta, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a verdadeira face do Programa de Estabilidade e Crescimento que nos é imposto. Este PEC é um mal para o país e, por maioria de razão, para os Açores, onde o desemprego cresce, onde os salários são, em média, mais baixos, onde a inflação é mais alta, onde as despesas de mobilidade são aterradoras, entre outras dificuldades.
Por tudo isto, os efeitos para os açorianos e açorianas são mais fortes. Dizer, como disse o Presidente do Governo Regional, que a execução do PEC não afeta os Açores é, no mínimo, um desrespeito para quem hoje passa dificuldades inesperadas e insuportáveis. Este PEC é uma desgraça, mas é somente um plano que, para ter força de lei, tem de incorporar, através de medidas concretas, os orçamentos. Ora, viabilizar orçamentos e depois dizer mal do PEC é um exercício de contorcionismo político superador da atividade circense que fere a ética e a democracia. O Bloco de Esquerda não entra por caminhos ínvios. Conhecemos as dificuldades e apresentaremos um plano que não penalize os que mais sofrem, que seja indutor do relançamento da economia e que seja socialmente justo. Desafiamos o Partido Socialista dos Açores, na esteira da sua declaração política de ontem, a virar as costas ao liberal Teixeira dos Santos e a assumir as posições de tão ilustres socialistas que, na ordem das prioridades para atacar a crise, põem o emprego no primeiro plano. Disse.